E aí, meninas, tudo bom? Vamos esperar mais gente entrar. Nossa live dessa semana está começando. Não sei se vocês viram que agora a gente está separando as lives por tema. Então, a gente vê o calendário de marketing e as datas mais importantes que tem no mês. E dentro disso, a gente faz as lives. Então, por exemplo, maio tem mães e tem também o mês das noivas. Então, a gente tá fazendo as lives focada nisso. Obviamente que todas são super bem-vindas. E a gente tenta fazer o mais amplo possível, mas a gente direciona pra isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas tá indo nessa linha. Vamos lá. Meu nome é Mari. Eu sou do Balance, eu sou casada, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas e muitos mais que estão por vir. Hoje vocês vão entender um pouquinho do porquê eu tenho tanta empolgação em ser mãe, em ter muitos filhos. E é isso, e o Balance, pra quem não sabe, pra quem é nova aqui, primeira vez, enfim... O Balance é um projeto, na verdade, uma plataforma de amparo ao mundo feminino, onde a gente tem os nossos meetings, que infelizmente estamos sem eles, mas graças a Deus nós temos as redes sociais, o YouTube, o Telegram, enfim, esses meios de comunicação, que a gente consegue também criar vários conteúdos para vocês. Então, na verdade, o Balance está aqui para te ajudar, nós acreditamos muito no nosso potencial como mulher, em todas as áreas das nossas vidas, e a gente realmente quer potencializar isso na sua vida. A gente quer que nós mulheres, né, eu, vocês, a gente faça diferença onde quer que a gente esteja. Isso é o mais importante e é o único objetivo do Balance, tá bom? O tema, como eu já falei, de hoje vai ser qual o papel da mãe. É um tema, parece que é muito específico, mas ele vai muito além. Porque você pode ser o papel da mãe como mãe, eu, por exemplo, que tenho as 2 filhas, mas eu também posso me colocar no lugar e pensar na história da minha mãe, no caso, né? Qual foi o papel dela na minha vida, né? Tem os lados positivo e negativo, mas enfim, eu acho que é um tema muito importante, muito mais profundo do que a gente imagina. E é isso. Agora eu vou, pra gente não ficar perdendo tanto tempo, meninas, fiquem espertas das próximas lives, das próximas semanas. E eu não vou mais perder tempo. Vou chamar a Jaque, a nossa convidada de hoje. E aí eu apresento ela junto com vocês, tá? Ei, Oi! Mari, tudo bom, Tudo e com lindona? você? Tudo bom? Nossa, seu áudio tá baixinho. Deixa eu aumentar aqui pra ver se eu escuto melhor. Acho que Vê sou se eu. melhorou. Melhorou? Melhorou. Deixa eu colocar um Ah, que filtro aqui, né? bom! Com essa cara de quarentena. Não tem jeito, não tem jeito. Mas tá linda. Nada que uma luz, uma maquiagem, uma produção não Exatamente. amenize, né? O que Deus não faz, a farmácia vende, né, não? É verdade. Jaque, primeiro, muito, muito obrigada por ter topado estar aqui com a Imagina. gente. Você sabe que você é uma querida, você veio do nada, né, na minha vida e na do Balance. Mas no primeiro, a Jaque, para quem não sabe, ela foi no nosso primeiro Balance, quando tudo começou, há 2 anos atrás. Mesmo. Uhum. Há 2 anos e meio atrás. Então, assim, ela é muito especial pra gente e coincidiu muito dela aí, porque a Jaque, além de falar. Vou falar um pouquinho dela, depois você se apresenta mais uma pincelada. Ela é casada, ela tem 2 filhos, ela tem um ministério, ela é da Zion, lá de São Paulo, aí de São Paulo, no caso. Ela tem 2 filhos, ela tem um ministério incrível com crianças e ela fala muito para famílias e também para solteiros, que eu tô vendo que você tá bombando, os meus amigos solteiros, todos estão super empolgados, inclusive que você estaria aqui. Então eu acho muito legal que você consegue ter essa versatilidade, sabe? Porque por mais que solteiro, um dia ele vai se casar, ele vai criar uma família, ele vai ser pai. Eu acho que essa linha é muito importante da gente cuidar. E eu acho muito bonito isso em você e no teu marido, desse cuidado. Então, eu queria que você se apresentasse e a gente começa já no tema. Vamos lá. É muito bom, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu realmente estive no comecinho do Balance. Eu acho lindo o trabalho que vocês fazem, de conscientizar as meninas, né, do valor que elas têm, da importância que elas têm na sociedade, na família, no reino. E isso é muito especial. É uma coisa que a gente, como igreja, né, a gente precisa fazer com as meninas, com os homens, com as crianças, com os idosos, porque todo mundo é importante.
Mas a gente sabe que existe uma luta muito grande pela mente das mulheres. Porque é simples, né? A palavra de Deus diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as suas próprias mãos, destrói. E onde que fica a sabedoria e a tolice? Na mente. Então, existe uma briga pela mente das mulheres. E a gente, como igreja, né? A gente que carrega a verdade, a gente tem que ajudar essas mulheres, essas meninas, a entenderem a verdade de Deus para elas, né? E aí entra eu, né? Eu sou paraibana, vocês vão escutar um sotaque misturado aqui. Sou casada. Só moro em São Paulo. Moro em São Paulo, tô há quase 15 anos aqui em São Paulo. E como a Mari falou, eu tenho 2 filhos. Eu tô com o Matheus, Mari, ele tá com 12 anos, entrando na adolescência. Caraca. Já. Exatamente. E tem sido muito passa gostoso. muito rápido, né? Passa Quando a gente tomou café em São Paulo, eu acho que eu tava grávida ainda. Acho que você tava grávida ainda da primeira. Exatamente. Da primeira. Da primeira. Ai, e realmente assim, a gente ama a família e a gente realmente tem falado não só para crianças, né, mas para pais e principalmente para solteiros. Por quê, Mari? Hoje em dia a gente vê que o mesmo número de divórcio fora da igreja é a mesma proporção de divórcios dentro da igreja. E a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que ajudar os nossos jovens a entender a importância do casamento, a casar bem, ser bons pais. E a gente sabe, a gente estuda 6 anos numa faculdade, a gente estuda 8 anos para ser um bom profissional, mas quem que estuda para ser mãe? Quem que estuda para ser esposa? E às vezes a gente acha, não, o meu dia a dia, a experiência que eu tive na casa dos meus pais, ou aquilo que eu ouvi falar, é ferramenta suficiente, e às vezes não é. Nem sempre é, quase nunca é. É verdade. Então, eu sempre amei, assim, eu estudava sobre família, eu estudava sobre filhos muito antes de pensar em ser mãe, assim, muito. Desde a minha adolescência, eu sempre me apaixonei por esse universo feminino e de mãe, de criança e de mulher. Enfim. Não, e é muito legal porque realmente normalmente a gente pensa nisso como uma coisa separada, né? Solteiro, família, filhos. E, cara, não, é uma coisa só. A gente realmente, esse exemplo que você usou da educação, da faculdade, a gente não tem para isso. E a gente precisa se preparar. Eu acho que, principalmente, acho que vou usar o exemplo dessa geração, mas às vezes essa geração não tem muito referência, porque realmente os pais são separados ou a família não é estruturada. E ele fica inseguro, né, de encontrar a pessoa certa. Será que isso realmente existe? Será que o amor é um sentimento ou é uma escolha, uma decisão? Então, eu acho super importante isso mesmo. Exatamente. Pode falar. Não. Pode falar. Não, então é isso. E, na verdade, quando eu pensei no tema, né, que qual o papel da mãe, eu estava falando até no começo, parece algo que é super papel da mãe. Ai, que óbvio, gente. Mas não, porque não se restringe só para quem é mãe. Por exemplo, eu sou mãe, qual é o meu papel com as minhas filhas? Mas vai também muito além, porque quem foi a minha mãe? Qual foi o papel dela na minha vida? Foi positivo? Foi negativo? Eu tenho que escolher, né? O meu passado define, o meu futuro define como eu vou ser com a minha filha. Então, tudo isso vai muito além. Eu dei uma pesquisada, né, sobre o significado de mãe. E, na verdade, o que veio aqui, né, que na verdade, cadê? O significado de mãe, aqui. Mãe é aquela que gerou, deu à luz ou te criou. Na verdade, independe muito se vem do seu ventre ou do seu coração. E é muito real isso, né, na verdade. As características que a gente vê de uma mãe é sempre, tipo, o amor, o ensinamento, o cuidado, o zelo. E eu falo muito, que normalmente as pessoas falam, né, ai, nasce um filho, nasce uma mãe. Não necessariamente. Porque eu falo que eu aprendo muito mais do que eu ensino com as minhas filhas. Então, é muito doido isso. Uhum. Não, e quando você vê a Trindade, né? Quando Deus, ele vai e ele faz o homem, a sua imagem e semelhança. E lá em Gênesis 1:27 fala, né? Que Deus formou o homem, homem e mulher os formou, né? A imagem dele. Então, nós carregamos, homem, mulher, a família, né? Nós carregamos traços da personalidade de quem Deus é. E quando a gente vê Deus, o homem, né, o pai da casa, a gente vê muito essa paternidade de Deus, aquele que protege, que cuida, né? O homem ele traz muito a paternidade de Deus. E quando a gente olha a mulher, ela traz muito as características do Espírito Santo. É o conselheiro, né? É aquele que
tá lá junto, que acalenta, que acompanha, que orienta, que A gente capacita. até fez uma live com a Késia do Souza semana passada e ela falou exatamente isso. Ai, que legal, que legal. E é muito interessante ver assim como o ser humano ele precisa da presença do pai, ele precisa da presença da mãe, ele precisa da presença de Jesus Cristo. Porém, né, a gente sabe que existem muitos lares desestruturados, por isso que é tão importante o nosso relacionamento com Deus para ele reestruturar tudo aquilo que a gente entende, porque a gente carrega, nossos pais erraram. A minha mãe errou muito, eu errei muito e erro muito com os meus filhos. Você vai errar, sua mãe errou. Porém, se a gente pega todo mundo e leva todo mundo aos olhos do Pai e pede a Deus Pai, Senhor, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vem e alinha em nós a tua verdade. Então, eu acho que como mãe, além da gente cuidar os nossos filhos, eles são feitos de corpo, alma e espírito. E aí a gente precisa cuidar deles no corpo, na alma e no espírito. E aí, se a gente traz pra gente essa responsabilidade só nossa, é um peso que ninguém consegue carregar. A gente realmente não dá conta sozinha, não adianta. Não dá. Agora, quando a gente entende que a gente tem a presença de Deus conosco, a pessoa do Espírito Santo para nos orientar e também orientar os nossos filhos, aí a gente vai entender e ser tão mais gostoso. Eu falo muito sobre ser intencional. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra intencional, porque eu acho que toda boa mãe, ela tem um chamado de ser intencional na vida do seu filho. Porque a gente é chamado para ser como Jesus Cristo, né? E Jesus foi super intencional enquanto ele vivia aqui. Então, o nosso papel de mãe, na verdade, ele se resume uma mãe cristã, né? Eu vou trazer agora para o cristianismo, assim, a gente pela nossa fé. O nosso papel é discipular os nossos filhos, é fazer com que os nossos filhos se tornem aquilo que Deus desenhou para eles serem. Eles não são nossos, né? Eles estão conosco. São duas coisas bem diferentes, porque se a gente acredita que os nossos filhos são só nossos, a gente vai colocar neles a dependência da nossa vida e colocar neles o resultado do nosso sucesso ou do nosso fracasso. E exatamente isso que você falou, né? A gente tende, como mãe, a tipo, para a vida que eu tenho que cuidar do meu filho. Uhum. E eu tava até conversando com uma amiga e eu tava falando para ela que, por exemplo, as nossas mães, ai, cara, ela errou comigo, eu me frustrei muito com ela, eu quero ser uma mãe diferente, ou ai, eu não quero ter filho por causa. Mas ela, antes de ser sua mãe, ela foi filha. Ela teve a história dela, ela teve as bagagens dela. Então, quando você entende que a tua mãe, ela não é simplesmente nasceu tua mãe, ela tem uma história de vida como mulher, como todas nós. Então, a gente consegue mudar um pouquinho a perspectiva e as frustrações das nossas vidas. E entender que realmente o nosso passado não define o nosso futuro. Então, você pode ser uma mãe diferente a partir do momento que você entende quem você é, as verdades, né, de Deus realmente na sua vida. E eu falo, né, que eu tenho dois filhos por enquanto, mas eu quero ter 4 mínimo. E as pessoas ficam realmente, Mariana, como assim? Nossa, parece que é fácil. Não é fácil, cara, é muito trabalhoso. Não adianta. Mas eu tenho muito essa consciência de que, cara, os filhos são herança, eu tenho uma intenção para a vida delas, eu sei que elas não são minhas. Então, por exemplo, às vezes é muito complicado porque eu trabalho, eu amo trabalhar e eu não me vejo sem trabalhar. Obviamente que eu respeito todas as mães e cada um tem a sua opção. Mas no meu caso, eu amo trabalhar, amo fazer o balance, e então eu tenho que administrar tudo isso com as meninas. Mas eu acredito muito que daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos a vida delas vai seguir, ela foi, né? Eu lancei elas para um objetivo de vida. E a minha vida como mulher tem que continuar, né? Eu acho que isso é muito importante para nós mulheres. Então, essa intenção do que você falou, né? De não, como você falou, não parar para os nossos filhos, mas de você... Que Deus deu ele pra gente administrar e a gente enviá-los, né? E assim, se a gente entende... Exatamente. Se a gente entende, por exemplo, Eclesiastes 3:1, né? Que há tempo para todas as coisas. E a gente sabe, por exemplo, né, quando os meus filhos nasceram, os dois, né? Quando o Matheus e a Bibi nasceram, eu senti de Deus, né? De dar uma parada. Eu trabalhava, eu era farmacêutica, eu trabalhava o dia inteiro e tal. E eu entendia, não, eu preciso discernir os tempos. Eu preciso entender que época, que tempo que eu estou vivendo hoje. E as necessidades, claro, a gente não precisa parar a nossa vida em função dos nossos filhos, mas também a gente precisa entender das responsabilidades que nós temos quando recebemos os nossos filhos, né? Concordo. A gente não
é mais uma pessoa que não tem mais um filho. Você tem um serzinho que depende 100% de você. Então, eu lembro muito, assim, de Eclesiastes 3, que falava que há tempo para todas as coisas. Então, eu parava e falava assim, Deus, eu sei que agora eu sou transformada em um par de peito, porque quando você tem um bebezinho, você vira um par de peito que anda, né? Então, eu falava, Deus, eu sei que Literalmente. agora é a fase da amamentação, é a fase onde eu tô focada, é um bebezinho que depende exclusivamente de mim. E eu estudei muito antes, então eu lia muito sobre a que se chama os 1000 dias de um bebê, né? Quando ele precisa muito da mãe. Então eu falava, Senhor, eu não tô parando, né? Eu não tô andando para trás, porque muitas mulheres elas acham que dar uma pausa, reduzir o seu ritmo de trabalho, né? Dar essa desacelerada, elas estão andando para trás. Mas uma coisa que eu vi na minha vida, né? Não era andar para trás. Na verdade, você pega impulso. Então eu falava, Deus, eu não estou andando para trás, eu estou pegando impulso para eu poder ir mais longe lá na frente. Porque Muito se eu legal. saio correndo e eu deixo os meus filhos, e eu não entendo que agora talvez é uma fase para eu poder dar uma desacelerada nos meus relacionamentos com os meus amigos. Então não dava mais para ficar saindo com todos os amigos, ficando até tarde, indo para todos os aniversários, indo para não era tempo para aquilo. Então Sim. eu entendi. Então a gente dá 3 passos para trás, mas na verdade é um impulso para você ir mais para longe. Por quê? Porque seus filhos ficam bem emocionalmente, seus filhos ficam bem fisicamente, né? Porque eles estão naquela fase de necessitar. E lá na frente eles vão ficar muito melhores. Então, você tem chamado para a família, né, Mari? Você tem chamado para influenciar mulheres, família. Então, imagina, se daqui a... O meu filho hoje tem 12 anos. Imagina se hoje ele olhasse para as pessoas que estão ao meu redor e falasse, não, a minha infância foi péssima. Eu não lembro da minha mãe, a minha mãe só fazia isso, aquilo, outro. Ele ia ser um adolescente revoltado, rebelde. Então, tudo aquilo que eu pregava ia por água abaixo, porque se eu não Sim. estava vivendo em casa, então não adiantou de nada. Então eu tinha sempre essa preocupação muito grande. Eu falava, não, Deus, me ajuda a discernir os tempos como mãe. E a gente sabe que a gente vai falhar, mas eu amo a forma como Jesus lidava com determinadas mães na Bíblia e traz pra gente uma referência de maternidade linda demais. Então, assim, quando a gente é intencional, de novo, né, em buscar em Deus as verdades dele para nós como mães, né, para nós do nosso viver, não como o mundo diz que a gente tem que viver, mas conforme ele fala que nós temos que viver, aí sim a gente vai trazer uma sociedade transformada, né? Porque a gente É permite que verdade. Deus nos transforme. É muito real mesmo isso. E eu acho que a gente tende a colocar muita expectativa, né? E a gente acaba se frustrando muito. Eu falo para as minhas amigas, não crie expectativa, sabe? Que você se surpreenda e não se frustre. E eu acho que isso de tempo com os filhos, realmente, graças a Deus, eu tenho os meus horários flexíveis hoje. Então eu Uhum. consigo conciliar isso. Mas tem muitas mães que não, e tem muitas mães que precisam trabalhar, porque precisam ajudar em casa e auxiliar, enfim. Uhum. Então, eu acho que, assim, esse respeito mútuo que a gente tem, né, como mães, principalmente porque eu acho que quando a gente vira mãe, a gente entra num outro universo. É muito engraçado. Não, são vários universos, não é só um, né? São vários. Exato. Então, eu acho que isso, assim, é o principal de tempo. Realmente, eu concordo que para todas as coisas tem o seu tempo. É hora da gente cuidar, da gente honrar. Mas não adianta também, por exemplo, tem muitas mães que ficam em casa e ficam no celular o dia inteiro. Ou Não ficam fazendo outras adianta. coisas. E tem muitas mães que trabalham fora, mas os momentos que estão aqui, senta na São mesa, tem uma intencionais. atenção gostosa, tem momentos de Uhum. qualidade com os filhos. Então é muito da gente encontrar o equilíbrio, né, dentro de tudo isso e não se frustrar por ser uma mãe que fica em casa ou por ser uma mãe que trabalha. Eu acho que você tem que Uhum. entender o seu momento, a tua realidade, para assim as coisas fluírem e serem muito mais leves, né? Então eu acho que esse lance de até porque, né, o próprio o amor que a gente cria, que a gente constrói no filho, ele não é né, o amor em si, em todos os nossos relacionamentos, ele não é como que fala? Ele é uma decisão, ele não é uma emoção, né, um sentimento. Uhum. Ele é uma decisão. Então você tem que realmente abrir mão. Eu acho que eu falo pro meu marido que
mãe, muitas vezes, é você, tipo, só doar, só eu falo pra ele, né? Aí eu nunca mais peço pra Deus paciência, eu peço pra Deus um filho, porque aí você Aprende precisa tudo, ter né? paciência na vida. Você quer E crescer como pessoa, né? Você quer se desenvolver tenha filhos. espiritualmente, case e tenha filhos. É muito real isso. E Ai, até eu ouvi uma pregação do teu marido esses dias, e ele ele dava o exemplo, né, que na Bíblia fala que os filhos, eles são herança. E aí eu fico pensando muito, gente, é isso então, por isso que eu quero ter filhos. Quanto maior a herança, gente, mais, imagina aparecer um tio muito rico para você. Quanto mais dinheiro ele te der, melhor para você. Filhos, a mesma coisa, cara. Quanto mais, maior a herança, maior a bênção na sua vida. E eu achei muito legal isso. E o que você falou sobre intencionalidade, ele dá o exemplo da flecha, né? Que os filhos são como flechas nas mãos de guerreiros, e nós somos os guerreiros. E que dá trabalho até para a flecha afiar em a si, flecha, né? para ela afiar e para ela se formar. Eu achei isso que ele falou incrível. Ela dá trabalho, você tem que ter intencionalidade para aquilo, mas a hora que você lança ela, você sempre tem que ter um objetivo. Você tem que Um enxergar alvo. mesmo que for lá longe, um alvo, exato. Uhum. E é muito isso. A gente tem que. Hoje as pessoas têm medo, né? Ai, me frustrei com a minha mãe, com meu pai, então não vou ter filho, a economia tá muito difícil, tá tudo muito difícil, coronavírus, meu Deus, não vou ter filho. Só que não, a gente tem que pensar o contrário, que a gente tem uma geração aí para fazer diferença. Sim. E nós temos que levantar os novos políticos, os novos jornalistas, os novos professores, através da vida dos nossos filhos, e deixar essa insegurança, o medo de lado, né? Eu achei isso que ele falou, tipo, É. incrível, assim, muito atual. A pregação nem era tão dos dias de hoje, mas eu achei muito atual. Uhum. Não, e quando a gente entende, né? A gente falando sobre. É uma pregação que se chama Afiando e Lançando Flechas, que vai se tornar um livro, já já tá saindo, em nome de Jesus. Mas quando a gente entende, né? Assim, os nossos filhos são flechas. E uma flecha, ela precisa ser preparada. E para você preparar uma flecha, não adianta você só pegar gravetos de madeira e você usar. Você tem que pegar o graveto, você tem que lixar, montar a lança, afiar, deixar ela bem retinha para que ela voe alto e contínuo. E isso requer muita intencionalidade nossa como pais, né? E tem uma história na Bíblia que eu amo, que é a história da mulher cananeia, que ela chega para Jesus, né? E ela vai no caminho, a filha dela tá endemoniada, então ela tá buscando Jesus pela filha dela. Então ela vai e vai chamando Jesus e Jesus simplesmente ignora ela. Jesus não olha para ela. E quando você lê essa passagem, você fala assim: por que que Jesus faz isso, né? Por que que ele ignora essa mãe? Por que que ele está desprezando essa mãe? E ela começa a pedir, os discípulos falam: Jesus, faz alguma coisa porque ela não para de falar. E aí ela fala: Jesus, a minha filha está endemoniada, né? Socorre. E ele fala: eu não posso tirar da comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. E você olha aqui e fala: por que que Jesus falou assim com essa mulher? E ela fala: mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E aí Jesus olha para ela e fala: nunca vi tamanha fé, né? Então vai, a sua filha tá salva. E quando a gente olha para essa história, a gente pode olhar por duas perspectivas, né? A gente olha pela perspectiva tipo: nossa, que humilhação, essa mulher foi humilhada. Mas a gente tem que perguntar o que que Jesus estava querendo ensinar, não só para aquela mulher, como também para todo mundo que estava ao redor dela. Então, em Marcos fala que essa mulher era grega. Então, ela era cananeia, ou seja, era do povo que foi expulso por Josué. Ela nem era do povo hebreu, ela nem era do povo de Deus. Então, ela já se sentiria, por exemplo, inferior, ela já se sentiria diferenciada. Então, quantas mães a gente tem hoje que se sentem inferiores por talvez não ter o seu marido em casa, se sentem inferiores porque não conseguem dar aquilo que uma outra mãe dá, aquilo que a outra pessoa faz. Então, essas comparações existem muito no universo feminino, né? Que a gente tem que lutar contra isso. Cada um é E cada principalmente um. eu acho que com as redes sociais, né? Eu sempre Exatamente. falo no Balance. Tem um Você pode plano, ter referências, mas não se mas compara, não. cada uma é única. Exatamente. Então, assim, é muito fácil para a mulher se sentir desfavorecida. E hoje, muitas lutas ideológicas, né, usam essa questão de desfavorecimento para roubar o coração das mulheres. Falar: não, você não é desfavorecida, então agora você vai ter que lutar por isso, por aquilo outro, tal. E o que que Jesus está falando para aquela mulher? Olha,
você permaneceu fiel, você permaneceu olhando para mim. Você permaneceu buscando a pessoa certa. Em nenhum momento ela falou, então o senhor não vai me dar porque eu sou grega. Então eu não vou mais se procurar porque eu sou cananeia. Então eu não mereço, quão miserável eu sou. Não, ela sabia quem Jesus era. Então, assim, quando a gente sabe como mãe quem Jesus é, a gente para de olhar para os nossos fatores que nos desfavorecem. Né? Então, toda mulher tem fatores que desfavorecem. Talvez seja o casamento que você teve, talvez seja o teu passado, talvez seja a tua história de hoje. Enfim, tem vários fatores que podem desfavorecer uma mulher ou outra. A beleza, o lugar onde nasceu, o dinheiro, enfim. E o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está falando, olha, não importa de onde você vem, não importa quem você é, não importa se você é homem ou mulher, porque as mulheres eram muito desfavorecidas naquela época, né? E Jesus fala assim, o que importa é a sua fé. Então, Jesus, ele ensina ali na hora para todo mundo. Eu quero que vocês sejam intencionais em me buscar. Vocês só precisam de fé. E Jesus olha para aquela mulher e fala, a sua fé, que tamanha a fé. Então, vai. E naquele mesmo instante, a filha dela foi transformada. Então, quando a gente como mãe e pai, né? Quando a gente age em intencionalidade no nosso relacionamento com Jesus, deixando de lado aquilo que aparentemente nos desfavorece, mas a gente leva tudo isso diante de Jesus, a gente consegue levar transformação na vida dos nossos filhos. E os nossos filhos, eles começam a ter uma história completamente diferente da nossa, né? Sendo boa ou sendo ruim, mas Sim. eles vão ter uma história melhor do que a nossa. Então, às vezes a gente fica com muito medo, né? Meu Deus, nenhum pai e mãe sonha e tem o filho assim, eu tenho um filho, eu quero que ele se perca, eu quero que ele seja um drogado, um prostituído. Nenhum pai e mãe quer isso. Então, todo pai e mãe faz tudo para acertar. E quando a gente entende isso, a gente vai entender os nossos pais, né? A minha mãe talvez não teve a orientação que eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza que ela fez de tudo o melhor dela para que eu tivesse o melhor. Não, e eu falo que quando a Malu, a minha primeira filha, nasceu, eu mudei muito meu relacionamento com a minha mãe. Porque eu comecei a entender várias coisas. Que, na verdade, muitos erros que ela teve, às vezes ela achava que aquilo era o melhor para mim. Que não necessariamente era, mas para ela era o melhor, né? E a gente tende a fazer isso com... Eu tendo a fazer isso com a Malu. Às vezes eu fico pensando, criando estratégias, achando que esse é o melhor, mas às vezes não vai ser. Então, é muito isso mesmo. É verdade. Até umas meninas perguntaram aqui, né? Na verdade, se você até hoje não tem intencionalidade, nunca pensou nisso, como eu começo a pensar e a desenhar isso para o meu filho? E a outra dê dicas de convencer o marido a ter mais filhos. Eu fui a mãe mais encanada que a média e assustei muito ele. Então, preciso convencê-lo. Vamos falar sobre esses dois pontos. Tá, então vamos lá. Como que a gente pode ser mais intencional, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Eu acho que até coloquei, o Lucas até ia colocar, a gente fez um curso de pais intencionais. Tem um curso, a gente vai até fazer um sorteio, enfim, quem quiser participar. Mas a gente fez um curso justamente sobre isso, né? Como ser intencional. E é muito simples. Então, se a gente... Primeiro, o curso tá no teu perfil? Eu acho que o meu curso tá no perfil. O Lucas até ia colocar agora, que a gente lançou agora, dia 1º de maio, né? Sério? Eu quero super fazer. Eu te dou um de presente, eu vou fazendo. Eu já fui até em São Paulo, no Geração do Reino. Eu te dou um curso de presente, ó. Tá assinado. Eu posso dar um e você pode sortear um curso entre as meninas, as mamães do Balance, tá bom? Aí depois você me passa o nome. Aí você me passa o nome delas. De quem que vai ter briga. Mas aí as outras compram de 20. Aí é você, fechado, com elas. Mas amei. Aí... Então, assim, primeiro, o que é ser intencional? Intencional é fazer algo de propósito, ou seja, com propósito, com intencionalidade. É você parar para pensar, que nem Tiago 1,19, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Então, você para, você pensa antes de agir. Então, a gente fala de uma maneira muito simples, assim, tentando resumir, para você agir em intencionalidade, você primeiro tem que saber aonde você quer chegar. Então, peraí, eu não posso agir, eu vou agir em intencionalidade para ir para o meu trabalho, mas você não tem nem trabalho. Então, como que você vai agir em intencionalidade? Então, primeiro você precisa responder 3 perguntas: o que, por que e como. Então, o que eu quero, por que eu quero e como eu vou chegar até esse lugar.
Então, o que eu quero? Eu quero que o meu filho se apaixone pela Bíblia, por exemplo. Eu quero que o meu filho seja apaixonado pela Bíblia. Por que eu quero isso? Porque eu sei que é importante, porque se ele for apaixonado pela Bíblia, ele vai ter as verdades, ele vai ter saber, ele vai não se vai se perder no caminho, tá bom? Então, como que eu faço isso? Então, como que a gente faz com que os nossos filhos se apaixonem pela Bíblia, por exemplo? Então, primeiro é você entender Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Não é o caminho, é no caminho. Então, eu posso ensinar o caminho, ou eu posso andar no caminho e ele aprende o caminho andando comigo. Ele anda no caminho. Então, se eu quero que o meu filho se apaixone pela Bíblia, eu tenho que ser apaixonada pela Bíblia. E a Bíblia, na verdade, né? Porque aqui a gente tem pessoas de todos os contextos. Vai muito além de religião. Ela Sim. é o nosso manual Ela de é o nosso instrução. manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele é o nosso manual de vida. Então, eu quero que os meus... Eu acho que já foi essa fase, né? De que Bíblia, é muito difícil. Cara, tem tanta linguagem top. Eu ganhei uma Bíblia que eu pedi de presente Dia das Mães antecipado. Cara, tem a linguagem que você quiser hoje, com os comentários. É incrível. Eu acho que dá muito. Hoje não tem mais essa desculpa, né? De que era muito difícil. Às vezes o que complica é a tradução que você usa, né? Ou talvez a forma como você lê. Mas existe também, realmente, como você falou, tem muitos aplicativos que ajudam, né? A você entender a Bíblia. Então, se eu quero que os meus filhos se apaixonem, então eu primeiro preciso ser apaixonada. Então, como que eu me apaixono pela Bíblia? É aquela questão da alimentação. Se você come pouco, seu estômago está reduzido. Se você come muito, seu estômago vai dilatando até que você vai sentindo muita fome. Então, tem muita gente que não sente vontade de ler a Bíblia porque está num processo de inanição religiosa, né? Tá com o estômago tão pequenininho que não sente mais nem fome. Então, você vai comendo de pouquinho em pouquinho. Então, a gente fala muito para as mães. No curso tem uma aula só sobre isso. Então, assim, leia a Bíblia na frente das crianças. Se você quer que seus filhos se apaixonem pela Bíblia, deixa eles verem você lendo a Bíblia. É aquilo, né? Eles não ouvem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Eles fazem o que a gente faz. Então, eu posso chegar para eles e falar assim, olha, que nem a história da mulher cananeia que eu li essa semana. Eu cheguei para eles e falei, olha que interessante, essa passagem eu lia. E hoje eu vi uma coisa linda. E o Mateus, ele já tem 12 anos, então eles têm que fazer devocional todos os dias de manhã. E aí ele veio contar o que ele leu também, que ele achou, tipo, o máximo. Mas desde que eles eram bebezinhos, acho que desde que eles tinham menos de 2 anos, eu sentava na sala, eu pegava a minha Bíblia, eu dava uma Bíblia dessas, assim, Bíblia normal, assim, né? Dava e eu coloria a minha e eu dava lápis para eles colorirem. Não, a Júnia postou um tempo atrás isso, e aí falando de você, e aí eu apliquei isso aqui em casa. Eu dei esses dias pra Malu, e cara, ela me imita. Eu vou ler, ela já pega dela, já faz e fica rabiscando. Então, assim, a Bibi, ela tem 8 anos, né? A Bibi já tá na 7ª Bíblia dela, mas ela aprendeu... Mais que eu. Não, mas assim, ela não lê, Marita, assim, ela tem 7 Bíblias que ela rabiscou, ela brincou, sim, mas ela começou a ler agora, né? Ela começou a ler ano passado, mas ela lê a Bíblia todos os dias. Então, assim, ela se apaixonou primeiro pelo livro e a paixão dela fez ela ler. Então, a gente terminou fazendo um caderninho. Quem quiser ver depois também, um caderninho que eu fiz, umas folhinhas para eles irem respondendo, né? De perguntas. Eu vi que é o caderno de devocional. Chama caderno de devocional. Então... E a partir de que idade? Eu fiquei até interessada, mas a Malu é muito nova ainda, tem que escrever, né? Tem que escrever. Então, a partir de 7 anos. Eu falo que o caderno é de 7 a 700 anos, porque tem gente que não tem o hábito de fazer devocional. Então, se você não tem o hábito, o caderno ele vem com algumas perguntinhas, né? Então, por exemplo, motivos de gratidão. Então, as crianças, elas precisam... quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter um coração grato, né? Tipo, Deus, obrigada. Obrigada por quem o Senhor é, obrigada por aquilo que o Senhor fez. E tem algumas perguntas, tipo, o que esse versículo falou com você? Que oração você tem que fazer? Como que você pode aplicar na sua vida? Porque a gente tem que ler a Bíblia não pensando no que a gente vai falar para o outro, mas pensando naquilo que Deus está falando conosco, né? Sim, e aí total. A gente vai se apaixonando e ajudando as crianças a se apaixonarem pela Bíblia. Esse caderno de devocional, que tem várias meninas perguntando, também tá no teu perfil, né? Eu sou péssima. A pessoa péssima para fazer propaganda. Eu acho que tá no meu perfil. Por favor, fala. Eu sou ruim. Mas tem um site que se chama geraçãoemfoco.com.br. Geraçãoemfoco.com.br. E lá Geração em Foco, vou até escrever aqui, ó, .com.br, né? Tem tio sem se vir, geraçãoemfoco.com.br. E aí é que
Lu, traz um caderno para mim, por favor. Traz o caderno da Bibi. É muito bonitinho. Então, assim, isso vai estimulando as crianças a lerem a Bíblia. E eles colocam, então eles colocam, ai, Deus me falou que sobre família, e daí sobre eu tenho que ter cuidado no que eu falo, eu tenho que Ai, quero que a Malu abraçar cresça mais. logo. Deve ser tão legal essa É fase. muito bonitinho, é muito bonitinho. E termina virando um diário, né? Porque aí fica os dias registrados deles. Muito Mas legal. assim, com a gente também. Então, às vezes as mães falam, ai, Jaque, mas os meus filhos não têm tempo para ler a Bíblia. E eu falo, então faz o favor para mim. Fala para eles como o seu dia foi incrível depois que você leu a Bíblia. Porque o nosso dia é incrível depois que a gente lê a Bíblia. E aí muitas falam, ai, eu falei, então acho que é porque eu não tô lendo. Eu falei, a partir do momento que você lê e você tiver as suas histórias para contar, os seus filhos terão as histórias deles para contar É também. verdade. Então, aqui, ó, é esse daqui. E aí, aqui. Não sei se vocês conseguem Ó, ver. e eu mandei. Tá no site, então. Tá no site. E aí tem umas perguntinhas. É porque agora eu peguei. Tem umas perguntinhas para eles responderem. E aqui atrás tem um espacinho para eles fazerem desenhos proféticos, para eles orarem. E eu recebo Ai, muito que adulto que faz isso, porque não teve o hábito, né? Então começa a construir o hábito de leitura da palavra. Enfim. Mas ser intencional é você parar e perguntar: peraí, como que eu posso chegar até lá? Eu quero que os meus filhos orem, eu quero que os meus filhos. A gente não precisa querer que os nossos filhos saibam fazer orações. A gente precisa querer que os nossos filhos entendam o poder da oração, que são duas coisas completamente diferentes, né? Eu lembro que o Matheus tinha 3 aninhos. Quantos anos tem a sua mais velha, a Mari? 2. 2, daqui a pouquinho. O Matheus tinha 3 aninhos e a gente orava com ele pra tudo, assim, tudo. Ai, caiu, orou. Foi não sei pra onde, orou. E aí um dia eu recebi visita em casa e ele sumiu. Aí eu fui atrás dele, ele tava no banheiro. Quando eu abro a porta, ele olha pra mim e fala assim: mamãe, deu certo. Aí eu falei: o que que deu certo? Aí ele falou: eu fiz o número 2 e eu fiquei com vergonha de te chamar, porque ele não sabia limpar, né? Aí eu olhei, papai do céu, chama a minha mãe, por favor. E quando eu falei amém, eu entrei na porta. Ele falou assim: quando eu falei amém, você entrou na porta do banheiro. Eu, né? Não, é muito bonitinho. E nessa hora, se a gente não é intencional, a gente vai falar o seguinte: nossa, foi só coincidência. Uhum. E não existe coincidência para o reino. É então, verdade. você vai no shopping, você tá atrasada, você ora, Senhor, abre uma vaga de carro pra gente estacionar, faz o cinema atrasar, faz a gente pegar as crianças. E as crianças, elas vão vendo isso e elas vão vendo testemunhos de orações respondidas, né? Sejam imediatas, sejam não, mas elas vão tendo essas experiências de oração. E aí você vai tendo testemunhos lindos em casa. Então, desde os 3 anos, e aí depois que o Matheus entendeu isso, ele ora por tudo e para tudo, entendeu? Tipo, qualquer coisa ele tá orando. E isso é muito legal. Mas é isso. Não, muito legal. Então, esse lance de ter um direcionamento, como que é a palavra? Isso, Intencionalidade. Intencionalidade. Então, você primeiro escreveu o Bom, deu uma travada. Aí voltou. É muito legal. Então, já dá uma clareada. E nos seus livros, tem alguns e-books, até gratuitos mesmo, né? Tem um e-book gratuito de como e quando apresentar Deus aos filhos. Tem um Isso, eu fiz esse. É demais. Eu acho que eu já fiz umas 2 vezes ele. Antes de ter filhos e agora. Ai, Mari, posso falar só rapidinho? 4 dicas que eu esqueci. Então, assim, é muito fácil. Então, primeiro, você define os valores. O que eu quero ensinar para os meus filhos? Defina valores. Depois, você monta estratégias. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar na frente deles, eu quero ensinar generosidade. Então, eu vou sair de casa todos os dias e vou levar um presentinho para alguém. Então, eu defino valores, monto estratégias, promovo. Então, como que é promover? A criança fez aquilo que você está tentando implementar. Você fala, yes! Muito bom, é isso aí. Vamos promover. Então, vovó também vai fazer, vovô também vai fazer, todo mundo. Então, você vai promovendo aquela cultura. Você vai promovendo aquilo que você está tentando ensinar. E o último, você vai proibir tudo aquilo que vai contra o que você está ensinando. Então, se eu estou ensinando que as crianças precisam fazer devocional todos os dias de manhã,
E aí, de manhã, eles acordam e querem fazer uma outra coisa, eu falo, não, tá proibido. Primeira coisa, buscar Deus. Ou, eu tô tentando ensinar honra. E eles entram no elevador e não cumprimentam a pessoa que tá dentro, eu proíbo. Eu falo, não, vamos cumprimentar, porque a gente tá ensinando, tá sendo intencional em ensinar valores. Então, defina primeiro o que você quer, monte estratégias, promova e depois proíbe o que precisa ser proibido. E aí Muito você legal. é intencional. Muito legal, já dá tipo um start, assim, um norte, até Dá pra gente começar. Aham, muito boa. Acho que a resposta foi mais do que respondida. A outra foi que ela foi super noiada, na verdade, eu nem lembro, mas ela foi super. Cadê? Deixa eu achar aqui que eu quero ler, que ela falou de um jeito muito engraçado. Que ela que. Dá dicas aí de como convencer o marido a ter mais filhos. Eu fui uma mãe mais encanada que a média e assustei o meu marido. Mulher, relaxa que filho não morre fácil não, né, não, Mari? Não morre É fácil verdade, não. não sei como encanar, acho que orar, né? Deus é o mesmo É Deus só um que milagre para fala, convencer. hora. Tem coisas que eu não consigo convencer o meu marido, eu falo, Espírito Santo, por favor, faça-me um favor, Faça a sua com parte ele, que eu não tenho mais o que fazer, não. fale com ele. E aí ele fala, ele vem assim, nossa, Deus falou comigo. Eu falo, oh, Jesus, obrigada. É verdade. Não, e às vezes também, não só nesse caso, mas às vezes a gente quer tanto, seja a mudança que você quer ver no outro. Às vezes, se a gente mudar nossa forma de tratar os filhos do dia a dia, dar uma simplificada, parar um pouco, né, de ser tão noiado com uma coisa ou com outra, ele vai ver que você tá tão leve que ele vai poder até, né? Ela tá melhorando. Eu acho que vai Não. simplificar. E às vezes, assim, a gente quer muito ter um filho atrás do outro, mas o coitado dos nossos maridos sofrem também, né? Porque perde a mãe, Não perde a tem como, esposa. Então, às vezes, ele quer só curtir mais um pouquinho, então agrada aí ele, né? Vai curtir o maridão, depois vem o outro baby. É verdade. É isso mesmo, acho que não tem segredo, é isso. É. Ai, Jaque, eu acho que foi muito legal. Em 15 minutos eu sei que eles já cortam a gente. Só para a gente ir caminhando para o final. Eu acho que é muito importante isso, a gente saber, né? Ter intencionalidade para o nosso filho. Você, com a resposta, já fez um resumão assim de tudo que você falou aqui. É super importante também esse lance de o filho não ouve o que a gente fala, ele vê o que a gente faz. Então, da gente ser exemplo, quer ensinar gratidão, seja grato, quer que ele leia a Bíblia, leia você, e assim sucessivamente. Eu acho muito importante a gente valorizar. Eu aprendi indo no Geração em Foco muito isso. Às vezes a Malu fala alguma coisa ou faz alguma. Ai, foi por acaso, ai, que bonitinha. E não, tem um porquê. Valorize, né, as pequenas coisas que eles fazem. Eu acho que isso faz toda a diferença. E não esquecer que o nosso passado, a tua história, a tua mãe, a tua família, não define a mãe que você vai ser. E a gente carrega uma geração dentro de nós, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, que a gente deixe o medo de lado, deixe a nossa bagagem, deixe as nossas frustrações para lá, que a gente entenda quem nós somos, né, através da identidade que Deus criou. Nós somos filhas amadas a quem Ele cuida, e que a gente entenda realmente isso e que a gente flua e faça diferença nas vidas dos nossos filhos. E sem medo, né? Eu acho que a maternidade não é simples assim, né, na forma que eu vou falar, mas a gente tem que ser leve, tem que simplificar as coisas. Eu acho que isso é muito o segredo, assim, de tudo. Assim, quem me conhece, assim, quem me acompanha lá sempre sabe, eu me divirto muito sendo mãe, assim, eu me divertia. E assim, sempre eu falo, fique feliz quando seu filho errar, porque cada vez que os nossos filhos erram, é uma oportunidade da gente ensinar algo incrível para eles. E eu sei que parece uma coisa tipo, meu Deus, que eu não consigo me ver feliz, mas é porque a gente termina trazendo pra gente, como mãe, uma responsabilidade que não é nossa. Então, assim, o nosso papel é de ensinar. O papel dos nossos filhos é de obedecer e respeitar, né? E aí a gente vai ensinando para eles a terem consequências, a aprenderem a ouvir, a obedecer, a tomarem decisões sábias. Eu lembro que um dia o Matheus, ele levou um monte de figurinha para a escola e queria jogar bafo com as figurinhas e falou, eu vou ganhar de todos os amigos. E eu falei, Teu, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Você está sendo soberbo em cima dos seus amigos, você não está querendo aprender, você vai perder todas as figurinhas. Ele falou, não vou. E naquela hora, às vezes, a gente como mãe fica assim, você sabe quanto custou essas figurinhas? Você tem que me obedecer, você não vai levar. E eu falei, tá bom, leva. E eu orei mesmo. Eu falei, Deus,
que ele perca todas as figurinhas, porque ele precisa aprender o que é soberba. E eu fui buscar, e quando eu fui buscar, ele tava aos prantos, chorando, né? Aí você não vai falar. Eu falei, nossa, Teu, o que que aconteceu? Eu já sabia, obviamente. Aí eu perdi todas as figurinhas. Eu falei, nossa, lembra o que a mamãe ensinou? Aham, eu falei, a soberba. Eu falei, o que que aconteceu com você? Ele, Já tá aprendendo a se frustrar, né? Desde pequeno. E aprender exatamente. E você vai trazendo a palavra viva, você vai mostrando que a Bíblia é verdade e você vai ensinando os seus filhos a não só tomarem decisões certas, mas a tomarem decisões sábias. Então, quando você entende isso, fica muito mais legal. E a pessoa que nos ajuda na hora de ensinar é o Espírito Santo, né? Ele fala, olha, ensina isso daqui, disciplina, cuida, orienta, olha o pecado saindo. Vamos tirar esse pecado daqui. É verdade. E a gente, assim, a gente vai até um limite, né? Eu falo muito aqui em casa. Eu sou super mais desencanada que o meu marido e ele é super noiado. Então é bom que dá um equilíbrio bom aqui com as meninas. E então, às vezes eu falo pra ele, se as meninas ficarem... Obviamente que a gente tem que cuidar, tem que evitar, não vou deixar elas na chuva morrer, muito né? forte. Mas... eu falo, a gente não tem poder se elas ficarem doentes, se tiver qualquer um exemplo de doença, mas tem outros, se elas ficarem doentes, não tem o que a gente fazer. Não é o nosso medo, não é o nosso pranto, não é o nosso choro, não é o nosso desespero, não é o nosso grito, que vai resolver, cara. Elas dependem de Deus, como nossa vida depende dele. Então, a gente tem que entender como mãe que a gente consegue ir até aqui. A partir daqui, não tem o que a gente fazer. Por isso que o medo, a insegurança, a noia... só faz mal, só nos frustra. E a gente entender assim, tem um limite seguro, né, para elas errarem. Tem que dar um limite seguro para elas caírem, errarem. Então, quer correr, meu amor, se você correr, você vai cair, você vai machucar. Mas eu quero, tá bom. Senhor, derruba e rala o joelho. Aí rala o joelho, fala, vem aqui, vai ter que lavar com sabão. Não ouviu a mamãe. A Bíblia fala que tem que ouvir o conselho do pai, da mãe, para ter sucesso. Não ouviu? Ralou o joelhinho. Aí você lava lá com sabão. Tudo tem consequência, É muito mais legal. Não é legal, não? É muito mais legal. É verdade. É muito mais divertido. Eu concordo, eu sou muito dessas. Graças a Deus. Eu acho que entender, como cristão principalmente, entender a questão da disciplina. No curso a gente tem 2 horas de aula só sobre disciplina, porque isso gera conflitos muito grandes, porque pais e mães foram muito machucados, às vezes, na educação que teve. Aí exclui completamente a vara, não, de jeito nenhum. Outros falam, não, é só isso. E as pessoas ficam enlouquecidas biblicamente e vêm para uma outra passividade, coloca a criança lá em cima. Então, tem muita coisa que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, da revelação dele. E de estudar, né, Mari? De parar, ler, refletir. Com certeza, estudar, isso faz muita diferença. Eu aprendo aplicar. muito. E assim, eu falo, né? Parece que é tudo perfeito, mas eu erro muito. Esses dias eu tava falando, cara, você só fica dando bronca nela. Eu não, ela é uma criança ainda. Eu não. Ela já tem que aprender, ela tem que saber. E, cara, não, ela não tem que ter tantas responsabilidades, ela tem que saber que errar e acertar. Mas tem hora que eu preciso ir lá, acalmar, dar um abraço, né? E é lendo mesmo, buscando, ouvindo, assistindo. Hoje em dia tem um monte de podcast, enfim. A gente tem que se atualizar nisso também. Eu acho que é muito importante. E a gente vai errar. E a gente também ensina errando, né? Então, quando a gente erra, outro dia... o meu temperamento não é de gritar, né? Mas outro dia eu fiquei mais nervosa e eu pedi perdão. E eles aprendem a perdoar, né? A gente perdoar uma pessoa que a gente não ama é até fácil. A pessoa fez alguma coisa e fala, tá bom, tá perdoado, não preciso mais conviver com você. Agora, quando a pessoa que nos ama nos machuca, ou a pessoa que a gente ama nos machuca, é mais difícil. E eles precisam aprender a perdoar a quem eles amam, né? E quando a gente pede perdão para um filho, ele tá aprendendo a perdoar uma pessoa que ele jamais imaginou que poderia machucá-los. Então, a gente também está ensinando. Então... a gente se frustra muito na vida nesse sentido, né? Porque às vezes os nossos pais nos machucaram muito e a gente vai errar muito com os nossos filhos. Eu falo que quando a Malu entender mais, é muito isso. A mamãe, papai, eu vou errar muito com você, eu vou te frustrar muitas vezes, porque nós somos seres humanos. Mas a gente entender, né? Quando a gente entende quem nós somos, que tem um pai lá em cima, que tem o Espírito Santo que está dentro de nós, que ele vai ser sempre perfeito, ele vai estar sempre do seu lado, ele vai sempre te entender. Então, isso vai muito além e até torna a maternidade das nossas ações mais leves. Porque a gente sabe que a gente vai errar,
vai fazer parte, a gente vai ensinar, vai pedir perdão, vai fazer a nossa parte independente de ser criança. Mas a gente vai ter o alívio porque a gente entende que nós somos humanos, pecadores, mas que tem o nosso pai, que é nele que tem que estar todas as nossas expectativas como mãe e como filhos, né? Exatamente. E a gente tem uma pulseira que a gente fez para a questão de prevenção de abuso sexual, né? Principalmente para crianças. E essa pulseira fala: meu futuro começa hoje. E é muito para a gente, é muito para as crianças, né? O nosso futuro começa a cada dia. Então, o nosso passado não pode definir o nosso futuro, mas é o nosso presente. Então, a maneira como a gente age hoje pode trazer transformação no nosso futuro amanhã. Então, eu sei que tem muitas mães que estão assistindo agora que podem estar falando: ai, meu Deus, mas eu nunca fiz isso. Ai, meu Deus, não sei. Calma, respira. Seu futuro começa hoje. Então, talvez os seus filhos já estão grandes e tudo bem com isso. Você deu o seu melhor, você fez o seu melhor. Mas a partir de agora, né? O que o Espírito Santo pode agir na tua vida que você pode fazer diferente? Você pode construir uma história melhor. Talvez para os teus filhos ainda maiores, para os teus netos, para as crianças que estão ao teu redor, para as pessoas que estão ao teu redor, para você mesma. Então, eu sempre falo para mim mesma: meu futuro começa hoje. Todo dia, né? Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Todo dia Ele está falando para a gente: meu futuro começa hoje. Então, eu até escrevi aqui, é muito legal isso, né? Mesmo. E aí a gente lembrando disso todos os dias, a gente vai ter um futuro sempre muito melhor se a gente lembrar que o nosso futuro sempre começa hoje. Muito legal. Ai, Jaque, tá acabando, não. A gente já tem que finalizar. Foi incrível, de verdade. Muito obrigada. Porque eu ficava aqui umas 10 horas conversando com você. Graças a Deus que a gente tem internet, que a gente consegue ficar um pouquinho mais junto. Não é? Meninas, quem é mãe e quem não é, segue a Jaque, Geração do Reino. O site eu coloquei aqui, né? É Geração em Foco? É Geração em Foco, é. O meu Instagram é o meu nome. Lá tem todo o material, né? Isso. Ela tem livros, e-books. É muito legal esse caderno de devocional. Então, acionem ela, porque realmente faz muita diferença a gente ter. É verdade, não é questão de comparar os nossos filhos com o dela, mas ter boas referências. Nesse mundo online, digital, virtual, a gente tem que saber quem a gente está se espelhando. E é muito importante a gente propagar e ter referências boas. E já que eu não tenho dúvida nenhuma que é, porque ela é uma referência para minha vida como mãe, como mulher. Não, e assim, para tudo na vida, né? A gente tem que entender que são 3 As. Tem coisas que a gente abraça, tem coisas que a gente adapta e tem coisas que a gente aborta. Tipo, não, isso não serve para mim, isso eu vou adaptar para mim, isso eu vou abraçar para mim. Então, isso serve para tudo que a gente... Livro que a gente lê, pregação que a gente escuta, pessoas que a gente segue. Agora, o problema é que hoje a gente vive numa sociedade que a pessoa pega alguém e faz dela o Jesus. Somente Jesus é que a gente tem que imitar completamente, sem desperdiçar nada. As outras pessoas, todo mundo é falho, todo mundo erra, todo mundo tem alguma coisa que não é legal, né? E eu tenho também, então vocês vão... Todo mundo tem, né? Então... Mas a gente está junto nessa caminhada da maternidade, da mulher, de mãe, de filha. E vamos caminhar juntos, né, Mari? Com certeza. Que a gente dá conta, as coisas dão certo. Vai dar certo, gente. E é uma delícia. E é uma delícia. Meninas, então é isso. Só para eles não cortarem a gente antes do tempo. Aqui no nosso perfil do Balance também tem a nossa plataforma. Se inscrevam lá, colocam nome, e-mail, os comentários. Mandem por direct qual foi a experiência que vocês tiveram aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. A próxima live é terça-feira que vem. O tema vai ser relacionados a mães ainda, mas vai ser sobre traumas e perdão. Vai ter uma história de vida incrível para vocês. Vai ser muito legal. E é isso. Jaque, muito obrigada. Queria ter você sempre aqui com a gente pertinho pro Balance. Vamos aqui do ladinho, né? Quero você de volta quando a gente retomar, né, com os meetings ao vivo. E eu agradeço muito por Deus ter colocado você assim na minha vida. Ai, que viu? Isso, meninas. Obrigada de coração, foi incrível. Para todos os balances, um beijo bem grande para todos vocês. E vamos juntos, né? Juntos a gente é mais forte. Beijo. Com certeza. Jaque, obrigada, viu? Tchau, lindona. Um beijo. Beijo, tchau.